Fale, fale, meu aluno do curso Desafio, tudo em ordem? Retomando nossos estudos agora, falando de noções de direito, certo? Na noções de direitos hoje, nós vamos tratar de um título da Constituição, um título que fala da família, do idoso e da criança. Fica lá para o final, né, do teu edital. E muitas vezes o candidato ele vai seguindo a ordem e aí não chega no final do edital. Mas aqui no Desafio não, a gente trabalha do final também. E aí tu vai ter a oportunidade, né, de em tempo hábil, ver a parte final do teu edital desse conteúdo. Noções de direito com o professor Hilder. E nós vamos falar hoje de família, idoso e criança. Tudo bem? Produção, na tela o material, faz por favor. A gente vai começar falando, né, da família e seus membros. E o que a gente vai tratar hoje vai basicamente falar de 4 artigos, do 226 ao 230 da Constituição Federal. E a gente vai começar primeiramente tratando de família e seus membros. O que trata, o que diz a Constituição sobre família? Família é a base da sociedade e goza de proteção especial do Estado. Família é reunião de pessoas, né, que se dá basicamente por vínculos consanguíneos e de afinidade. Essa é a compreensão mais básica de família que se tem. Só que hoje houve uma ressignificação e uma ampliação do conceito de família. Tanto é que no direito civil não se fala mais direito de família, se fala direito das famílias, porque várias configurações são possíveis de família. Então, a gente tende a pensar que família é aquela, né, a chamada, entre aspas, família tradicional brasileira. Mas não, no entendimento moderno do direito, existem vários arranjos familiares possíveis. Ela é a base da sociedade, ou seja, ela está na base de construção e ela deve ser protegida pelo Estado, certo? O Estado deve tomar medidas para proteger a existência da família. Essa proteção também se dá no sentido de reconhecer a união estável entre homem e mulher como uma entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Ou seja, a união estável, que é aquela união, né, informal, muitas vezes, em que um casal se une com o intuito de construir família, a Constituição também já reconhecia, né, em 88 como objeto de proteção, tanto no sentido de facilitar a sua conversão em casamento. O que se deve ter atenção aqui é que a Constituição fala entre homem e a mulher. Isso em 88, mas na compreensão atual pode ser também homem e homem e mulher, tá? Houve uma ressignificação e uma ampliação desse conceito de família. Então, as famílias homoafetivas também são consideradas entidade familiar e a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Elas podem também ser objeto de conversão em casamento? Pode, tá? Numa leitura moderna, isso é entidade familiar. A Constituição também, meu querido aluno, entende como entidade familiar apenas um dos pais e seus descendentes, né? Aquela família composta pela mãe solo, pelo pai solo, né? É também reconhecido pela Constituição como entidade familiar e também carece de proteção. Então é um indicativo, uma demonstração inequívoca para ti que a Constituição reconhece os mais diversos arranjos familiares possíveis, né? Podendo ser apenas um dos pais e também os seus descendentes. O artigo 226 traz alguns parágrafos que a gente vai analisar, né? O 5º e o 7º. O 5º diz assim: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Aqui uma declaração expressa da igualdade de gênero no casamento. Nem sempre foi assim na nossa história, né? Houve um período, né, em que o homem detinha o domínio nessa relação. Agora não. O parágrafo 5º deixa seguro para a gente que os deveres da sociedade conjugal são exercidos, qual é a palavra mágica? Igualmente pelo homem e pela mulher. É de forma igualitária, portanto, o exercício dos deveres do matrimônio, da sociedade conjugal. O parágrafo 7º, né, traz outra situação relevante também para o nosso estudo. Diz assim o 7º:
fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Planejamento familiar, isso aqui, em vários países, o Estado controla o número de filhos, né, que uma família pode ter, especialmente na China, principalmente no passado, né, para ver o chamado controle populacional, o Estado ele controlava, ele participava no planejamento familiar. No Brasil, o parágrafo 7º deixa que ele é livre decisão do casal. Eu quero ter um, eu quero ter 10 filhos. O casal decide, né? O Estado tem que trabalhar educando, dando consciência, através de medidas educativas, de esclarecimento, né? Agora fornecendo a cirurgia de laqueadura. O que não pode, tá, pessoal, que está aí, é vedado de qualquer forma, é coerção. O que é coerção? Aquela pressão, aquilo que obriga, que impõe algo ao casal. Isso no Brasil, conforme dispõe o nosso parágrafo 7º, isso não pode acontecer, tá? Tenham essa ciência dessa disposição. No Brasil, o planejamento familiar é do casal. E aí, meu aluno, quantos filhos tu pensa em ter, né? Depois que tu estiver ganhando essa remuneração grandiosa no concurso do CFO, da Guarda Civil Municipal de Macapá, logo da Guarda Civil Municipal de Santana. Responde aí para mim, quantos filhos tu quer ter depois disso? O teu planejamento familiar. Tu já viu que a Constituição te deixa livre, né? Responde aí, meu aluno, quantos filhos tu quer ter? Só para ter uma ideia. Firmeza? Dando continuidade, né? Eu vou falar para ti ainda da Constituição Federal, agora do parágrafo 8º, do 226, que diz assim: o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismo para coibir a violência em suas relações. A violência familiar é um fato triste, porém inegável. E a Constituição, preocupada, né? 2, 3, isso aí. Cássia, 2, Laine, 3, tá bom, né? O salário dá, né? Tá tudo barato mesmo no supermercado, 2, 3 filhos dá em nada. Né? Se vocês terem logo 5. Mas vamos lá. O Estado é ciente de que no âmbito familiar há violência. Então, o parágrafo 8º diz assim, que o Estado tem que criar o quê? Mecanismo e assistência à família em que há violência. E mecanismo para coibir a violência. Quando nós estudamos a Lei Maria da Penha, por exemplo, que é a lei que protege a mulher da violência doméstica familiar, ela tem a citação desse parágrafo 8º lá. Sabe por quê? Porque é uma lei que visa coibir essa violência. Há violência no âmbito da família? Infelizmente há, e o Estado tem que prestar assistência, e além de prestar assistência, tem que construir mecanismos que visem coibir essa violência, né? Só tem filhento aí no grupo, né? Quem tem 3 tem pouco. Vamos lá ainda. Falando sobre família, né? 227, meu aluno, também sobre família. Né? Acompanha comigo a leitura. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito. E fala em diversos direitos fundamentais. Vida, saúde, alimentação, educação, ao lazer. Olha que interessante. Criança tem direito de brincar, né? Ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo da negligência, discriminação, exploração e violência, crueldade e opressão. O que eu quero destacar aqui no 227 é que proteger os direitos e interesses das crianças, adolescentes e jovens não é só dever da família, como muita gente pensa. É dever também da sociedade e do Estado. É um dever múltiplo. Então, se tu vê um jovem, uma criança sendo objeto de exploração, por exemplo, de trabalho infantil, tu tens a prerrogativa de denunciar, de combater? Sim. A própria Constituição e o ECA vai no mesmo sentido. O Estatuto da Criança e do Adolescente, meu aluno, vai no mesmo sentido, tudo bem? Então, é o dever da família,
da sociedade e do Estado, e não só da família. Guarde isso para ti. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas públicas específicas. E aqui mais um dever do Estado. O Estado tem obrigação para com a saúde da criança, do adolescente e do jovem, tudo bem? E essa promoção dessa assistência, ela também pode ter participação das ONGs, né, das entidades não governamentais. E aqui, né, tem alguns preceitos. A aplicação de percentual dos recursos destinados à saúde e assistência materna e infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado às pessoas portadoras de deficiência física, sensorial, mental, bem como integração social do adolescente, do jovem portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e convivência e facilitação do acesso aos bens coletivos e eliminação de todos os obstáculos arquitetônicos, tá? Aqui trata da inclusão, né? Principalmente das pessoas com deficiência física, mental, sensorial, né? O Estado tem que promover a integração dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Ou seja, políticas de inclusão, as chamadas políticas inclusivas, né? Por exemplo, está aí, né, eliminação de obstáculos arquitetônicos, né? Normas de acessibilidade. Quem acompanha aí os debates modernos tem visto isso, né, com muita clareza. Que mais, meu aluno? Parágrafo 2º desse artigo. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas com portadoras de deficiência. É aquilo, né? Norma de acessibilidade. A lei vai dizer como os logradouros, os prédios, edifícios vão ser construídos, as normas de acessibilidade, as rampas, os elevadores, as plataformas, enfim. Até hoje, né, tem muito prédio que não liga para acessibilidade, não tem o cadeirante para a pessoa que tem dificuldade de locomoção, não tem o piso tátil para a pessoa que tem deficiência visual. Então, a lei vai dispor dessas normas de acessibilidade, tudo bem? É o que dispõe de forma genérica, é nosso parágrafo 2º. O terceiro, o direito de proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, né? Idade mínima de 14 anos para admissão no trabalho. É proibido o trabalho para o menor de idade, exceto aquele para o menor de 16 anos, né? Melhor dizendo, no artigo 7º, exceto de aprendiz. Então, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. Antes disso, nenhuma espécie de trabalho é permitida ao menor. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, aqueles que já exercem a profissão, né? E garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. Aquela situação em que o jovem, o adolescente, ele precisa trabalhar, o Estado tem que garantir também a ele uma compatibilidade, vaga e acesso à escola, né? Aqui é aquilo que é meio óbvio, né? Que é a obrigação do Estado para o seu povo, e isso de forma muito específica à criança, ao adolescente e ao jovem. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica, né? O ato infracional é aquela ação análoga ao crime, né? Nós veremos daqui a pouco que o menor de idade, ele é inimputável. Ele não pode ser objeto de punição, ele não comete crime, porém ele comete um ato, né, que corresponde ao mesmo fato típico de um crime. Esse é o chamado ato infracional análogo ao crime. Ele matou alguém, cometeu homicídio? Não. Ato infracional análogo a homicídio. Então, nesse caso, ele tem que ter conhecimento, né, do ato infracional, igualdade na relação processual, né, a paridade de armas, né, na defesa, na acusação e defesa, e defesa técnica. É direito desse menor que supostamente cometeu um ato infracional, dele ser defendido, né, uma defesa técnica habilitada, dele ter seu advogado. Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Aquela internação lá, né?
tem que se considerar a brevidade, né, pouco tempo, tem que ser uma medida excepcional e tem que respeitar a condição peculiar de pessoa que ainda está se desenvolvendo, que ainda não tem o seu desenvolvimento completo. Estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento na forma de guarda da criança, do adolescente ou órfão abandonado. Né? Aquelas crianças em situação de abandono, adolescentes em situação de abandono, cabe ao Estado estimular. O Estado dá assistência, inclusive incentivos fiscais, redução de impostos, para estimular essas pessoas a acolher essas pessoas em situação de rua, né, de abandono, não só de rua, de abandono, né, o órfão, enfim. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de drogas, entorpecentes ou drogas afins. Ouviu falar do ProERD, né? Participou aí do ProERD, meu aluno? ProERD é um exemplo. É um programa para prevenir, né, evitar e atender especializado a criança, adolescente ou jovem que seja dependente químico, né, o adicto. Infelizmente, né, nossa realidade, tem muita criança e jovem, adolescente que caem nesse mundo das drogas e deve ter esse programa de atendimento especializado por parte do Estado. Parágrafo 4º, aí algumas disposições. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Por que, meu aluno? Pensa comigo, essa punição ela é severa? Essa punição deve ser severa muito em razão da situação de vulnerabilidade em que essas pessoas estão. Crianças, adolescentes e jovens são muito mais vulneráveis, né, a abuso, a violência e a exploração, e é por isso que criança e adolescente, quando é vítima disso, a lei tem que punir, melhor dizendo, de uma forma mais severa, mais hostil, digamos assim. A adoção será assistida pelo Poder Judiciário na forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiro. Aqui trata da adoção, né? O poder público, né? Sempre pelo poder público, pela justiça, né? E para estrangeiros a lei efetiva de forma diferente. Para a adoção de estrangeiros, ela é possível. Lá no ECA, que não está na nossa prova, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vimos que ela é, mas ela tem critérios muito mais complexos para o estrangeiro adotar uma criança do que para o brasileiro, né? Nessa ideia aí de adoção. O parágrafo 6º, ele versa sobre a igualdade dos filhos. Não importa se o filho é oriundo da relação conjugal ou não, e não importa se ele é um filho adotado. Filho é filho e deve ser tratado de igual maneira. É isso que dispõe para a gente o parágrafo 6º, né, que diz o seguinte: os filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Antes tinha documento que falava do filho, né, que era filho fora do casamento, tinha uma classificação, ele era qualificado dessa forma. Isso é proibido, né? O bastardo, né, tinha a situação de bastardo. Não tem mais isso, tá? A Constituição proíbe. Então, se é filho, se foi dentro, se foi fora do casamento, ou se foi adotado, não há diferença entre esses filhos. É o que estabelece esse nosso parágrafo 6º do artigo. O parágrafo 7º, né, diz assim: no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se em consideração o disposto no artigo 204, a condição especial de criança, a lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, já foi publicado, tá? A regular os direitos dos jovens, já existe esse estatuto, quem tiver curiosidade de ler depois. Plano Nacional de Juventude, de duração decenal. Decenal são 10 anos, visando a articulação de várias esferas do poder para a execução de políticas públicas. É um plano, né, existente pelo Poder Executivo que vai atender às necessidades, às demandas dos jovens. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito à legislação especial. O que é inimputável? Ele não é punido pela lei penal. Não é isso? Ele comete um ato infracional. Ele é inimputável. Tudo bem? Tranquilo, isso aí todo mundo sabe.
229 também todo mundo sabe, né? Uma pena que nem todo mundo cumpra. Os pais têm o dever de assistir, que assistir, ajudar, criar e educar seus filhos menores. Os filhos menores, né? Se a tua mãe, que tu completou 18 anos, ela quiser te dar um chute, ela está legitimada pela Constituição. A obrigação dela é assistir, criar e educar os filhos menores. A Constituição cuida dos menores, tudo bem? E o que mais? E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. O pai tem obrigação com o filho até completar 18 anos, mas aí vira o jogo. São os filhos que passam a ter obrigação com os pais. Tá aí. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade. Isso está na Constituição. É aquela briga, né? São 15 irmãos. O pai e a mãe estão doentes, estão debilitados, estão com Alzheimer, estão cadeira de roda, teve um AVC e ninguém quer cuidar. Porque vai ser a obrigação de todos, os filhos maiores. Eu estou mentindo, meu aluno? Responde no chat. É uma obrigação dos filhos maiores, e tanto na velhice, na carência e na enfermidade. O teu pai faliu, tá pobre, tu tem dever de sustentá-lo? Tem. Está na Constituição, artigo 229. Não é isso, aluno? Desafio? Artigo 230, nosso último artigo, né? A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes direito à vida. O Estatuto do Idoso é oriundo dessa norma aqui. É um dever só da família? Não. É a família, a sociedade e o Estado. Para cuidar de criança e adolescente, não é família, sociedade e Estado? É simples. Para cuidar dos idosos, de igual modo, né? É um dever da família, da sociedade e do Estado amparar pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade. Meu aluno, não é porque tu tá velho que tu tem que ser excluído da existência comunitária. Lá perto de casa, por exemplo, tem um centro comunitário de idosos, ou seja, com atividades, né, integrativas, atividades esportivas, cursos, palestras, filmes. Por quê? Não é porque tu tá velho que tu tem que ser abandonado, né? A tua participação tu não existe para a sociedade. Tanto é que é dever assegurar que ele participe da comunidade, né? Defende sua dignidade e bem-estar e tem que garantir o seu direito à vida. Uma existência saudável. Isso está na Constituição. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. É preferencialmente, né? Mas tem idoso que é abandonado, né? Tem que ter abrigo público, sim. Mas se o idoso tem um lar de referência, onde ele mora, as políticas públicas, os programas que o amparam, que o protegem, devem ser feitos preferencialmente no lar. Por exemplo, o programa de saúde da família, quando tem o idoso, né? Vai lá na casa, dá medicação para o idoso, tendo em vista a sua condição especial, sua dificuldade de locomoção, enfim, é preferencialmente em seus lares, tudo bem? E as maiores de 65 anos, é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, né? Quando tu atingir essa idade, maior de 65, tu vai ter tua carteirinha, aí tu pode entrar de graça no Congonhas Jardim, no Buritizal, São Camilo, no Infraero Zerão, Infraero 2 Zerão, sei lá o quê, Garden não sei o quê, essas linhas de ônibus que nós temos aí na nossa cidade, né? E aí, meu aluno, eu dei um aparato geral, uma parte curta da Constituição, mas que consta no teu edital, né? Que a gente pôde contemplar nesse nosso tempo limitado de aula. Na aula que vem, eu vou trazer mais um escopo da Constituição e na outra a gente vai resolver uma bateria de questões, né? Da Fundação Carlos Chagas, sempre para estar te preparando para o nível de cobrança do que a tua banca exige, meu aluno desafio, certo? Um forte abraço para ti. Gostei da tua participação aí no chat. Agora eu vou usar muito o chat, porque o chat eu gosto de interagir com as pessoas, gosto de ver qual é a reação, ter esse feedback, né? Para ver como é que tá, que rumo tá andando a nossa aula. Se tu quiser me seguir nas redes sociais, Hilder Henrique.
De vez em quando eu vou postar material de concurso, dica de concurso por lá, né? E o Dermaciel no Facebook também. Você pode me seguir, que eu estou com um projeto de fazer umas breves dicas em vídeo, tá bom? Então eu te espero aqui na próxima semana aqui no nosso desafio. Um forte abraço para ti, que tu tenha uma semana extremamente exitosa, meu aluno. Falou, valeu!